Olá, alunos do nono ano, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou dar continuidade ao nosso curso sobre África, falando agora dos aspectos econômicos deste continente. Essas aulas são uma parceria com a professora Jéssica, referentes ao ano letivo de 2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Vieira. Então vamos continuar aqui. Voltando para esse mapa que eu já mostrei nas duas aulas anteriores, vou mostrar novamente que o meu intuito é, pela repetição, vocês decorarem o formato da África e a sua localização no planeta Terra, tá? Tendo ao norte a Europa, nordeste a Ásia, leste o Oceano Índico e oeste e sul o Oceano Atlântico. Esse outro mapa eu vou mostrar novamente, é o mapa político da África, onde você tem os 54 países do continente. Eu quero que vocês lembrem, visualizem, decore o nome de alguns países e das suas respectivas localizações. E entrando no assunto de economia, eu vou mostrar esse gráfico aqui, que nós chamamos de pirâmides etárias, que ele vai falar sobre a idade das pessoas de um determinado país. Então, para retomar esse assunto, seria mais ou menos assim. Cada barra ela está representando uma faixa etária, ou seja, uma faixa de idade. Por exemplo, essa primeira linha aqui de baixo vai de 0 a 4 anos. Então, 7,8% da população, desculpa, 7,9% da população da África teria entre 0 e 4 anos. Porém, o azul ele vai indicar a população masculina e o rosa o feminino. Então, seria 7,9% da população masculina, de 0 a 4 anos, e 7,6% da população feminina de 0 a 4 anos. O próximo, 6,9% dos meninos tem de 5 a 9 anos, e 6,7% das meninas de 5 a 9 anos. E assim sucessivamente, indo das faixas de idade, até chegar à faixa dos 100 anos. Tá? Isso serve tanto para o gráfico da África como da Europa. O que vai acontecer? Nós podemos subdividir isso em 3 grandes grupos populacionais. De 0 até 19 anos, eu vou chamar esse grupo de grupo dos jovens, tá? De 0 a 19 anos. De 20 até 59 anos, eu vou chamar o grupo dos adultos. E, a partir dos 60 anos e diante, o dos idosos. Os grupos dos jovens, que vai de 0 até 19 anos, é o grupo das pessoas que estudam, em sua maioria, e em alguns casos também trabalham. No grupo dos adultos, que vai dos 20 aos 59 anos, seria o grupo que está trabalhando. E o grupo dos 60 anos em diante, que são os idosos, alguns estão parando de trabalhar e outros já são aposentados. Ok? Então, como que vai ficar? Se nós fazermos uma análise entre essa pirâmide etária da África, o que nós podemos avaliar? Que a maioria da população africana está na faixa dos jovens, do 0 até os 19 anos. Por quê? Porque aqui você tem as barras mais largas, tá? E se você pegar os valores em porcentagem e somar, você vai ver que a maioria da população vai estar nessa faixa, tanto do lado masculino como feminino. E conforme você vai envelhecendo a população, que é subindo a pirâmide, a população tende a diminuir. Então, a participação das pessoas mais velhas na população é menor. Significa que a grande maioria da população africana é jovem, de 0 a 19 anos. A população adulta ela vai corresponder para uma parcela menor da população, e a população idosa praticamente é muito pequena. Tá? Em alguns países chega a ter bem pouco idoso. Se a gente for comparar com a Europa, é o contrário. A maioria da população está aqui, ó, nessa faixa de 30 a 34 anos até a faixa dos 60 a 64 anos, ou seja, está na faixa dos adultos. Então você tem mais adultos do que jovens, se a gente for olhar aqui. E a população de idosos, se comparada com a da África, é muito maior, ou seja, você tem mais idosos. O que isso significa? Significa que nessa população europeia, ter mais adultos do que crianças e jovens, significa o quê? Que as mulheres europeias não têm tanto filho. Diferente aqui, onde a maioria da população é jovem, indica que a maioria das mulheres africanas tem muitos filhos. Você indicar que aqui você tem muito mais idosos do que aqui, significa que a expectativa de vida na Europa é maior do que na África. Eu falei na aula passada que a população italiana é de até 80 anos, enquanto que a população do Níger não chega a 60 anos de idade. Isso significa o quê? Que as pessoas aqui vivem mais do que aqui.
Para as pessoas poderem viver mais, significa que a qualidade de vida na Europa é melhor. Aqui na África não é tanto. Por que as pessoas na África morrem tão jovens? Porque a África tem vários problemas, como conflitos, guerras, você tem muita violência, você tem o problema da fome, você tem o problema da pobreza e da miséria, que vai fazer com que as pessoas morram muito jovens. Diferente da Europa, onde você não tem esses problemas. E no caso dos jovens, e ter uma baixa população de jovens, ser a minoria da população em relação aos adultos, significa que as mulheres europeias têm menos filhos que as africanas. Isso porque as mulheres europeias, em sua maioria, têm acesso à educação e por isso elas dão prioridade para estudos e para a carreira profissional, adiando o casamento para mais tarde. Muitas mulheres europeias costumam ter filhos a partir dos 30, 40 anos e muitas delas vão ter no máximo um ou dois filhos, ou simplesmente não vão ter nenhum. Diferente da mulher africana, que em sua maioria se casa muito jovem, né? Há muitas mulheres africanas com 20 anos já grávidas do segundo filho, e elas vão ter um grau de instrução mais baixo. Por quê? Porque elas têm menos acesso aos serviços de educação e por isso vão dar prioridade ao casamento, tá? E aos afazeres domésticos. Isso explica a alta taxa de natalidade de nascimentos na África comparando com a Europa. Essa situação de você ter muita população jovem e poucos idosos, onde você vai ter uma taxa de natalidade que é de nascimentos muito maior do que de pessoas que morrem, né? A expectativa de vida aqui vai ser baixa, mostra o quê? Que essa aqui é uma pirâmide etárica típica de um lugar subdesenvolvido, um lugar atrasado, tá? E enquanto que você tem a maioria da população na faixa dos adultos, né, como você tem na Europa, poucos jovens, com uma população de idosa considerável, significa que as pessoas vivem mais, né, têm uma qualidade de vida melhor, e que a mulher tem mais acesso à educação, significando que ela vai ter menos filhos, ou seja, uma pirâmide etária típica de lugar desenvolvido, mais rico. Então aqui a qualidade de vida é muito melhor do que aqui. Então toda vez que vocês verem uma pirâmide etária onde ela tem o formato triangular, onde a população jovem é muito maior do que a idosa, e conforme você vai envelhecendo a população, vai diminuindo a participação da população mais velha no total da população do país, significa que você está falando de um país subdesenvolvido, sempre nesse formato de triângulo. E quando você tiver com uma pirâmide etária, onde a maioria da população está na faixa etária dos adultos e não dos jovens, significa que você vai ter, com uma grande população de idosos, significa que você vai estar falando de um lugar desenvolvido, um lugar mais rico. Então aqui você tem, no gráfico africano, um continente com características típicas de subdesenvolvimento, pois praticamente todos os seus países são subdesenvolvidos. Okay? E isso vai influenciar, vai ser explicado também a partir das informações da economia. Aqui nós temos um resumo sobre a economia africana. Então você tem a maioria dos países africanos possui uma economia primária exportadora. O que é isso? Primário vem do setor primário da economia. Extrativismo mineral, ou seja, extração de minérios, e também de produtos agrícolas, a plantação. E também a pecuária, que é a criação animal. Então, primária exportadora significa que o país tem na exportação de produtos primários, produtos agropecuários, agricultura, carne e também de minérios, sua principal atividade econômica. Isso é uma característica típica de país subdesenvolvido. País desenvolvido, ele vai ter na sua carta de exportação principalmente produtos industrializados, modernos, tá? E vai produzir muito conhecimento. País subdesenvolvido vai ser o quê? Fornecedor de matérias-primas, como matérias-primas minerais e produtos agrícolas. Então, os países africanos praticamente são países subdesenvolvidos por essa questão de natureza econômica. A mineração, por ter um valor comercial superior aos produtos agrícolas, vai ser a principal atividade econômica da maioria dos países africanos. Então, ela vai influenciar maior, vai ter uma influência maior nos PIBs desses países. A atividade agrícola, ela vai empregar a maior parte da população africana. E ela vai ser dividida em 3 tipos. Agricultura de subsistência, que é para o consumo próprio, ou seja, a pessoa vai produzir alimentos para consumo da própria família.
você vai ter a agricultura comercial, que é voltada para o mercado urbano, interno urbano. O que é isso? É você plantar alimentos para ser vendidos nas cidades do próprio continente, ou seja, para o mercado interno. E as plantations, que são grandes fazendas, onde vai ser produzido um tipo de cultura, tá, voltado para exportação, para vender para o exterior. As plantations foram introduzidas pelo colonizador europeu e elas são destinadas a abastecer os mercados desses países, principalmente países desenvolvidos, tá? E geralmente serão uma única atividade, como por exemplo exportar cana-de-açúcar, cacau, etc. A atividade mineradora ela vai ser controlada por empresas transnacionais, ou seja, empresas estrangeiras e não africanas, e elas vão construir uma infraestrutura para explorar as jazidas. Jazidas seria a região onde você tem os minérios. E a infraestrutura seria construir estradas de ferro, usinas hidrelétricas, ou seja, algo para ser possível a exploração dessas jazidas. Tá? Isso vai ser feito por essas empresas, já que os estados nacionais desses países não têm recursos para construir essas infraestruturas. E a produção mineral vai ser toda voltada para exportação, principalmente para países envolvidos. A maioria da população, como eu já falei, está empregada na zona rural devido à baixa mecanização da agricultura. Em países mais envolvidos, a agricultura é toda mecanizada, você tem colheitadeiras, tratores, etc., que vão substituir o trabalho humano pela máquina. E há muitos, com isso você vai ter pastores nômades na região do Sahel, savana e do deserto do Saara, como eu já falei. Então, em países onde a mecanização da agricultura é mais intensa, você vai ter menos emprego de trabalho humano, como é o caso, por exemplo, do Brasil. A atividade industrial é incipiente, ou seja, ela praticamente não existe ou é muito pequena na maioria dos países do continente. Então, a maioria dos países do continente africano são países rurais e que vivem da exportação de produtos primários. Há exceções, no caso seria a República da África do Sul e o Egito, que são os dois únicos países com uma industrialização mais considerável no continente. Os demais você tem uma industrialização muito incipiente, muito pequena. A grande concentração de renda, ou seja, a maioria da renda, da riqueza produzida do país está na mão de 1, 2, 3% da população, em detrimento da maioria da população que vive em extrema pobreza. ou em condição de trabalho, assalariado baixo, ganhando pouco para sobreviver. Então você vai ter uma grande desigualdade social em todos os países do continente, ou seja, desigualdade social, a diferença entre a renda das pessoas mais pobres e as mais ricas. Então você vai ter uma grande diferença de renda. Por exemplo, enquanto uma pessoa, um grupo de 10 pessoas vai ter uma renda de milhões de reais por ano, você vai ter 100 milhões de pessoas ganhando o salário mínimo, ou seja, alguns milhares de reais. Então você tem uma diferença de renda muito grande entre uma grande população da população que vai ganhar muito pouco com uma pequena parcela da população que vai ganhar muito dinheiro. Então isso é uma característica de todos os países do continente africano. Aqui você vai ter nesses dois mapas, o mapa dos recursos naturais da África e da produção agrícola. Nesse primeiro mapa, você vai ter, por exemplo, os minerais metálicos produzidos na África, em vários países africanos, destinados à exportação, como por exemplo minério de ferro, nessas áreas aqui, Argélia, Nigéria, etc. Diamantes, Angola, Namíbia, Botsuana, Moçambique. Ouro, nessas áreas amarelas. A prata, nas áreas mais cinzas. Fosfato, nessa região mais vermelha escura. Urânio, nas regiões mais rosadas, o alumínio, tá, em algumas regiões mais azul claro, cobre, nas regiões mais acinzentadas, o carvão mineral nas regiões mais cinza escuro, e a bauxita nas regiões mais avermelhadas. Ou seja, percebam que o continente africano, você tem vários recursos minerais espalhados por todos os países, então é um subsolo muito rico em minérios, porém, essa riqueza mineral é toda exportada para o exterior e quem ganha muito dinheiro com isso são as empresas estrangeiras e não os africanos em si. Esse outro mapa, você tem um mapa da agropecuária africana. Então aqui, por exemplo, nessa área verde, você vai ter o predomínio da agricultura comercial, que é voltada para o mercado interno, ou seja, urbano,
de subsistência, que está nessa região das savanas e das florestas. Na área laranja, que está na região das estepes principalmente, você vai ter agricultura comercial de subsistência também, tá? Nas partes claras do mapa aqui, você vai ter culturas mediterrâneas nessa região, do Sahel. Falei errado. Você vai ter regiões de irrigação no Vale do Nilo, ou seja, que você vai aproveitar essas águas para a produção agrícola. E nessa região aqui do deserto, você vai ter pouca atividade agrícola, tá? Você vai ter atividade agrícola, mas ela vai ser mais reduzida. E você vai ter aqui deste lado, esses símbolos, são vários tipos de produtos produzidos pelas plantations, que nós falamos. Por exemplo, esse primeiro aqui seria o arroz. Aí nós temos ainda a cana-de-açúcar, que é esse verdinho aqui nessa região, por exemplo. Esse desenho preto seria a borracha, e assim sucessivamente. Você olhando aqui no mapa, você vai ver a distribuição de várias plantations pelos praticamente todos os países africanos. Tá? O que denota nesses dois mapas é as duas principais atividades econômicas, que é a agropecuária e a mineração. O mapa de industrialização estaria mais restrito, concentrado aqui na África do Sul e no Egito. Tá? Isso demonstra um continente com economia típica de lugar subdesenvolvido, onde todos os países do continente são subdesenvolvidos. Então aqui a gente chega no final da aula, aqui é a bibliografia da aula, e chegamos aí ao fim da aula 3. Espero vocês na próxima.